Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. É uma aula ainda relacionada com aterramento elétrico. Quando você vai fazer o aterramento elétrico da sua residência, geralmente muitas pessoas vão lá, colocam uma, duas, três hastes. Essa aula de hoje eu vou profissionalizar vocês para que vocês possam ser capazes, para vocês serem capazes de calcular a resistência do aterramento, sem erro. Obviamente, lembrando a vocês que a influência da resistividade do solo, ela vai pesar na resistência total do seu aterramento. Então, nessa aula eu mostro o procedimento para medir a resistividade e aplico o valor da resistividade para que vocês possam calcular quantas hastes em linhas serão necessárias. Então, sigam a aula agora. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, falando ainda sobre aterramento. Aterramento elétrico. Quantas hastes temos que colocar em linha? Aí eu coloco para vocês. Depende da resistividade do solo. A resistividade do solo é um fator muito importante em qualquer sistema de aterramento. Portanto, essa aula de hoje visa mostrar para vocês como medir essa resistividade e como projetar e calcular adequadamente o seu aterramento elétrico, seja ele residencial ou comercial. Bom, o aterramento elétrico, pessoal, está associado fortemente à resistividade do solo. Quantas hastes que nós temos que colocar em um aterramento residencial elétrico? Sempre você deve procurar ser um profissional adequado, que segue as normas técnicas e faz tudo projetado e planejado. Então, eu coloco para vocês que o aterramento elétrico está associado à resistividade do solo. Quanto maior a resistividade do solo, maior será a resistência de aterramento. A resistividade, pessoal, é um parâmetro que vai depender muito do tipo do solo. Devemos medir a resistividade do solo com instrumentação adequada. Você quer fazer um projeto de aterramento? Deve medir a resistividade do solo para você fazer um projeto mais próximo da realidade. O método de medição de resistividade que podemos utilizar, é o método de Wenner. Tá? Eu vou apresentar esse método para a gente fazer um projeto de aterramento. O método de Wenner, você faz uso de um termômetro com 4 hastes, como vocês estão vendo aqui. Essas hastes são separadas com espaçamento A e uma profundidade P. O aparelho, o termômetro, através de uma fonte interna, ele faz circular uma corrente elétrica aí entre duas hastes externas, que estão conectadas nos terminais C1 e nos terminais C2, é onde eu injeto essa corrente. As duas hastes internas são ligadas aos terminais, que a gente chama de P1 e P2. Assim, o aparelho vai processar internamente e indica na leitura o valor da resistência R, em ohms, que é o valor medido. Então, R vai ser a leitura em ohms no aparelho, para uma profundidade A. O espaçamento A entre as hastes cravadas no solo e P é a profundidade da haste cravada no solo. Então, a gente usa esse termômetro, para aplicar o método de Wenner e determinarmos a resistividade do solo. Bom, o método do Wenner, ele considera, pessoal, que quando a gente aplica a corrente aqui,
ele considera que praticamente 58% da distribuição de corrente que passa entre as hastes externas, essas duas hastes aqui, ocorre a uma profundidade igual ao espaçamento das hastes. Ok? Então, quando a gente faz espaçamento de 1 metro, a resistividade apontada pelo instrumento é a 1 metro de profundidade. As hastes usadas no método, elas devem ter aproximadamente 50 centímetros de comprimento, com diâmetro entre 10 e 15 milímetros. O instrumento, então, pessoal, o método, na verdade, ele injeta corrente nessas hastes externas e o valor medido, em praticamente 58% da distribuição da corrente que passa entre as hastes externas, ele vai ocorrer numa profundidade igual ao espaçamento entre as hastes, certo? Então, como o instrumento ele mede a resistência R, que está aqui dessa equação, temos que aplicar a equação de Palmer. Essa equação permite pegar o valor medido R e aplicar na equação, onde A é o espaçamento entre as hastes, P é a profundidade, que você vai cravar lá em campo as suas hastes. Lembrando que essas hastes têm 50 centímetros de comprimento. Bom, medições em um terreno. Eu sugiro, no mínimo, 4 pontos a serem medidos em um terreno. Nesse exemplo, eu tenho um terreno de 16 por 20. Eu peguei 4 pontos no terreno. Cada ponto temos que fazer 2 conjuntos de medições, né? Medições. Por exemplo, eu faço uma medição nesse sentido e depois uma medição nesse sentido. Sempre 2 medições, ou seja, 2 conjuntos de medições. Então, eu faço isso, por exemplo, nesse meu exemplo, em 4 pontos no terreno. Eu vou já fazer um terreno em que eu fiz uma medição e que eu utilizei o termômetro MTDK 20kWe da Megabras. Ele tem aqui a opção de você trabalhar com as 4 estacas, que é o método de Werner. Aí você posiciona o instrumento na posição de Rho, né? Esse valor medido tem que ser aplicado aonde? Tem que ser aplicado, o valor que vai ser medido lá, esse valor, tem que ser aplicado nessa equação para determinar, aí sim, a resistividade do terreno. Bom, esse terreno, o que nós fizemos? Fizemos a medição com o espaçamento 1 metro, 2 metros, 4 metros, 8 metros e 16 metros. Os pontos medidos, A, B, C e D, 4 pontos. Nesses pontos medidos, a 1 metro, ponto A eu tive o valor medido 15, ponto B 14,66, ponto C 18,32, ponto D 14,49. Aqui do lado, eu já apliquei aquela equação de Palmer e calculei para vocês qual a resistividade no ponto A, isso com espaçamento 1 metro. Então, deu 143,68, 140,42, 175,48, 138,8, já aqui ohms vezes metro. Então, eu faço essa medição em todos esses pontos que eu coloquei aqui e coloco os valores tabelados. E calculo, né, qual é a resistividade em função do valor lido que está colocado aqui. Depois, o que eu vou fazer? O que vocês têm que fazer? Depois que vocês têm as medições, nós temos, olha aqui, ó, a medição já calculada, a resistividade aqui, olha, em cada um desses pontos para o espaçamento, você vai tirar a média por cada espaçamento. Então, para espaçamento de 1 metro, eu tirei a média.
deu 149,6, está marcado aqui. Para 2 metros, eu tiro a média, deu 132,99. Para 4 metros, a média deu 138,55. E a média para 8 metros, 152,70. E para 16 metros, 167,62. Então, eu tiro a média aqui, ó, por cada espaçamento e ponto que foi medido, tirando a média. Depois, eu tenho que calcular os desvios relativos. Vou lembrar para vocês que o desvio relativo da medição, ele não pode ser maior ou igual a 50%. Se isso acontecer, eu tenho que recalcular a média. Vou dar um exemplo. Suponhamos que essa medição aqui tivesse dado um desvio de 50%. O que eu tenho que fazer? Elimino essa medição e recalculo a média para 3 pontos, olha. Ok? Então, fazendo o desvio, como que eu calculo o desvio? É 100 vezes o módulo da média. Você pega a média nesse ponto, olha. Vou pegar aqui a média, 149,6, menos ρn. É o ponto que você está medindo. Então, eu vou pegar 143,68. Então, é 149,6 menos 143,68, dividido pela média, vezes 100. Aí, encontrei aqui, olha, encontrei 3,95, não teve nenhum desvio superior ou igual a 50%. Então, todas as minhas medições, elas estão com desvio adequado. Então, como que eu encaro essa tabela? Eu vou encarar o seguinte, que a resistividade do terreno medido a 1 metro de profundidade, ela tem uma resistividade 149,6. A 2 metros do terreno, a minha resistividade vale 132,99. A 4 metros, 138,55. A 8 metros tenho essa resistividade e a 16 metros eu tenho 167,62. Agora eu tenho valores de resistividade que vai nos permitir fazer um projeto mais adequado de aterramento. E aí eu quero trazer essa informação para vocês. Vamos admitir que eu quero calcular a resistência de uma haste de comprimento 2,40 cravada no solo e cujo diâmetro é meia polegada. Bom, se a haste vai estar cravada a 2,40, eu vou extrair qual é a minha resistividade. Eu tenho a resistividade para 2 metros e tenho a resistividade para 4 metros. O que eu fiz aqui para aproximar e ficar adequado? Eu tirei a média entre as resistividades, entre 2 e 4 metros, porque eu não vou estar trabalhando com vocês agora com estratificação do solo. Em outra aula, eu vou passar os métodos de estratificação do solo. Aqui vamos fazer de uma forma bem simples, mais eficiente. Então, eu vou pegar, tirar a média. A média disso aqui é esse valor que eu coloquei aqui, ó, 135,77, que é 132,99 mais 138,55 dividido por 2. A resistência de uma haste é ρ dividido por 2πl vezes logaritmo neperiano de 4L sobre D. Aplicando a nossa resistividade, que é 135,77, qual é a resistência de uma haste? 59,67 ohms. Mas a resistência total do meu aterramento, ela tem que ser menor ou igual a K, que multiplica a resistência de uma haste. Então, o K tem que ser menor ou igual à resistência total do meu aterramento, o que eu quero do aterramento, dividido pela resistência de uma haste. Vamos admitir, pessoal, que eu queira 10 ohms no meu aterramento. Então, eu vou pegar 10 ohms e vou dividir por 59,67. Aí eu tenho o fator K, que é 0,168 arredondando. Como eu coloquei em aulas passadas num aterramento residencial,
A configuração em linha, você tem resistências de aterramento menores. Então, eu vou usar o K, tem que ser menor do que 0,168. Então, eu tenho essa tabela, que é a tabela que me fornece para hastes padrões, né? Que é o padrão que a gente tem de 2,40, meia polegada, espaçamento de 2,5, 3, 4 e 5 metros. Eu vou encontrar qual é a minha resistência total do aterramento. Como o meu K tem que ser menor ou igual a 0,168, o espaçamento que eu vou usar é 3 metros, então veja aqui, olha, o meu K aqui é 0,157, que é menor do que 0,168. Portanto, serão necessárias 9 hastes espaçadas de 3 metros. Para esse tipo de terreno, serão necessárias 9 hastes em linhas espaçadas de 3 metros, com comprimento da haste 2,40 e diâmetro de meia polegada. Vocês observam que o fator predominante na resistência de aterramento, que influencia muito forte, é a resistividade do terreno. Por isso que, para fazer o projeto de aterramento, é importante fazer o levantamento da resistividade do solo em campo. Em outras aulas, eu vou um pouco além e vou fazer para vocês a estratificação do terreno, aplicando alguns métodos computacionais. Então, pessoal, é importante observar e ficar claro que o seu aterramento ele é fortemente afetado pela resistividade do terreno, que pode ser medida, né, calculada lá pela equação de Palmer, e você pode, com segurança, fazer um projeto de aterramento residencial o mais próximo possível da realidade. Pessoal, fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.